Opa, boa noite pessoal do segundo Mecatrônica, segundo Automação, tudo bem com vocês aí? Hoje, olha o tema da nossa aula, filtro passa alta. Vamos usar o capacitor em mais uma das suas diversas aplicações? Porque nós já vimos o capacitor na fonte de alimentação, por exemplo. Lá a gente fala que ele é um filtro, né, para tirar a ondulação depois que a senoide é retificada. A gente usava o capacitor como filtro, então, para uma fonte de tensão. Usamos o capacitor nos circuitos osciladores, né, para atuar no tempo lá de oscilação na saída do circuito. Agora, vamos falar de filtro passa alta. Esse é um termo assim que talvez você já tenha ouvido falar na eletrônica, é muito comum, né, se falar na eletrônica passa alta, passa baixa. Agora, o que passa dessa alta, baixa? O que é isso? Olha, passa alta é porque deixa passar frequências altas. Frequências altas? Vamos a um exemplo prático logo, né? Para você não ficar pensando assim, tentando adivinhar o que é isso. Vamos a um exemplo então mais prático, né? O Rafael, você gosta de exemplos práticos, né? Então vamos aqui, ó. O Rodrigo Viana também. Olha aqui, Rodrigo. Você tem aqui esse sinal, é o sinal que vem de um amplificador de áudio, tá bom? De um aparelho de som, rádio, qualquer coisa assim. A gente tem um amplificador de áudio, certo? Que já vai mandar esse sinal que já foi amplificado, vai mandar lá para a caixa de som. Agora, na caixa de som a gente tem um alto-falante, nessa nossa caixa de som aqui, né, ó, tem um alto-falante grandão e tem o tweeter, certo? Agora, para que serve o tweeter na caixa de som? Sabe disso? Sabe, o Ricardo? Para que tem o tweeter lá na caixa de som? Isso, para reproduzir os agudos, certo? E agudo é frequência alta, certo? Agudo é frequência alta, então. E aí, veja bem, por que a gente precisa ter o alto-falante e o tweeter? Por que não põe um alto-falante só e ele reproduz tudo? Né? Tudo bem, tem rádio que é assim, né? Tem às vezes um rádio mais simples lá que é assim, só tem um alto-falante. Mas o problema é a qualidade do som, certo? Porque quando você manda as frequências altas para o tweeter, né, o tweeter vai reproduzir só essas frequências e o alto-falante reproduz as outras frequências lá. Então você vai ter uma qualidade de som melhor, né, porque você vai separar as frequências. Isso vai te dar um resultado melhor, certo? Então, olha, o agudo, um som agudo, certo? É de frequências altas. Certo? Tá bom? Então, quando você tem uma música, aí lá da saída do amplificador tá vindo uma música, por exemplo, né? Então, quando tá vindo esse sinal do amplificador lá com essa música, tem várias frequências misturadas lá, né? Da voz da pessoa que está falando, cantando, dos diversos instrumentos que estão tocando, né? E aí, você precisa separar, então, para mandar as frequências altas para o tweeter, para a qualidade do som ficar melhor, né? Aí eu vou fazer uma pergunta para você, né? Que a gente só vai responder lá na aula, no nosso encontro ao vivo. Tá? Por que o Twitter é pequeno, opa, e o alto-falante é grandão, é maior? Então, por que o Twitter é pequenininho? Hein? Quem já abriu uma caixa de som, viu lá que o Twitter é muito menor que o alto-falante. Por quê? Pensa nisso daí, no nosso encontro ao vivo, a gente dá a resposta. E aí, olha só, como é que você vai mandar as frequências altas para o Twitter? Como que o sinal que chega aqui, ó, quem já viu aqueles gráficos, aqueles softwares, né, que mostra quando a música está tocando, mostra o gráfico lá na tela do computador, né? Aí você vê que é um negócio assim, né, tem um monte de frequência lá, tudo misturadas, certo? Assim, tal, né, que é o sinal lá da música, por exemplo, né? E aí estão todas as frequências aqui embaralhadas, né? Só assim tudo embaralhado. E aí, como as frequências altas sabem que tem que ir para o Twitter e o restante lá para o alto-falante convencional? Como sabe? Ela não sabe não. A gente precisa de um capacitor. E o capacitor vai fazer essa função, então, de deixar passar as frequências altas para o Twitter. Mas aí você deve estar pensando, né, Giovana? Você está pensando, mas como que eu coloco um capacitor aqui, só pode colocar o capacitor, como que as frequências altas vão para o Twitter? Bom, aí a gente vai ter que falar um pouco mais sobre o capacitor,
no próximo quadro aqui, a gente vai ver alguns detalhes de como o capacitor se comporta na tensão contínua, na tensão alternada, né? Que nós vamos usar aqui para ele é um sinal alternado, um sinal variável, como ele se comporta e quais são as características dele que vão influenciar nessa seleção aqui do tipo de frequência, tá bom? Então, vamos fazer um estudo sobre isso primeiro, já já a gente continua. Olha, então, vamos analisar aqui como o capacitor se comporta em tensão contínua e depois em tensão alternada. Tá? Veja bem, não sei se você lembra da estrutura do capacitor, mas basicamente o capacitor é assim, né? São duas placas de material condutor e no meio tem uma camada de isolante. Entre essas duas placas tem uma camada de isolante, né, que separa uma placa condutora da outra. Bom, assim, né? Capacitor. Duas placas de material condutor, certo? Estão aqui as placas. E no meio tem uma camada de isolante. Esse isolante é justamente para não deixar passar corrente de uma placa para outra, né? Quanto melhor o isolante, melhor o capacitor, certo? Eu estou devendo para vocês uma aula de capacitor, da estrutura do capacitor, de cronometrar o tempo de carga, que a gente precisa fazer lá no laboratório da escola, né? Porque a gente precisa de uma fonte variável de tensão, certo? Mas, enquanto isso, você vai relembrando então que o capacitor é assim, né? Duas placas paralelas separadas por uma camada de isolante. Esse isolante aqui, como eu disse, é justamente para não deixar passar corrente de uma placa para outra, certo? Ora, veja, se eu tenho uma chave aqui, tá? E vou aplicar tensão contínua nesse circuito aqui, tem o capacitor e a lâmpada. Quando eu fecho essa chave, certo? Quando eu fecho essa chave, essa placa positiva aqui, o positivo da bateria da fonte, vai começar a puxar elétrons dessa placa de cima aqui do capacitor. Tá? Então esse positivo começa a puxar elétrons. Tá? Vai saindo elétrons dessa placa e vem para cá. Tá? Então vão saindo elétrons da placa, certo? E aí, a placa de baixo aqui, que estava neutra, né? Bom, o polo positivo puxou elétrons, o polo negativo manda elétrons para repor, certo? Vão chegar elétrons na placa de baixo aqui. Passa a corrente pela lâmpada, certo? A lâmpada acende, porque está mandando elétrons para lá. O polo positivo continua puxando elétrons, continua saindo elétrons da placa de cima. O polo negativo continua mandando elétrons, chega elétrons aqui embaixo, certo? Só que chega uma hora que acabam os elétrons livres dessa placa. O polo positivo vai parar de puxar elétrons. Parou de puxar elétrons, o polo negativo para de mandar elétrons também, a lâmpada apaga, certo? A lâmpada apaga e a gente diz que o capacitor agora está carregado. Uma placa positiva, certo? E uma placa negativa aqui embaixo, né? Está assim, ó, veja, uma placa positiva, uma placa com excesso de elétrons, essa placa de baixo negativa. Veja que a lâmpada apagou, ela só ficou acesa na hora que nós fechamos a chave, certo? Bom, como tem o isolante aqui no meio, esse isolante é justamente para não deixar os elétrons passarem para lá, senão ia fechar o circuito e o capacitor ia se comportar como um resistor, né? Então, tem o isolante aí para isso. Bom, em tensão contínua vai acontecer isso daí. A gente diz que o capacitor está carregado agora. Ele armazenou tensão, né? Uma placa positiva e uma placa negativa. Como eu posso provar que esse capacitor está carregado? Como eu posso fazer isso, Matheus? Bom, eu posso pegar um multímetro e medir a tensão dos terminais do capacitor aqui e vai marcar uma tensão lá no multímetro, uma tensão no capacitor. Bom, mas isso não é muito interessante, porque se fosse um resistor eu ia medir a tensão, também ia dar tensão, né? Então, para provar que o capacitor está carregado, que ele armazenou energia, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a fonte do circuito. Isso aqui eu mostro lá na nossa aula de capacitor lá no laboratório, é bem interessante, hein? Porque a gente acende a lâmpada sem bateria, tiramos a bateria do circuito. Sabe como eu vou fazer essa lâmpada acender? Eu vou fazer o seguinte, olha, olha Luana, eu vou colocar um curto aqui, certo? Vou colocar um fio. Quando eu coloco esse fio, o que acontece? Ora, os elétrons que estão nessa placa aqui, eles não passam porque aqui tem um isolante, né, com uma resistência bem alta. Mas a resistência do filamento da lâmpada é pequenininha, né? Então os elétrons voltam para cá, a lâmpada acende de novo,
voltam elétrons para essa placa de cima, a lâmpada acende, certo? Voltaram os elétrons, aí vai voltando até que acaba os elétrons aqui, acaba não, entra em equilíbrio, né? A placa de baixo com a placa de cima. Aí o capacitor fica com as placas neutras novamente, certo? E aí a lâmpada vai apagar. Tudo bem? Então veja, que esse isolante aqui no meio não deixou passar o elétron dessa placa para essa, certo? A lâmpada acendeu quando o capacitor estava carregando e depois descarregando. É esse princípio que a gente utiliza lá nos nossos circuitos osciladores, né? Porque lá nos circuitos osciladores, aquele que a gente fez com transistor, por exemplo, né? Os transistores, os resistores, eles criam um caminho para o capacitor ficar carregando e descarregando, o LED fica acendendo e apagando, certo? E aí, como o LED fica acendendo e apagando, a gente tem um circuito oscilador, tudo bem? Agora, o que acontece se eu aplicar tensão alternada no capacitor? Vamos ver aqui. Olha, vamos aplicar tensão alternada no capacitor. E aí vamos ver o que acontece. Está aqui o capacitor. A lâmpada. Vou aplicar essa tensão. Bom, como a tensão alternada, ela fica mudando os polos aqui, certo? Olha, positivo, negativo, depois vai inverter, vai ser negativo e positivo aqui embaixo, tudo bem? Vamos analisar quando é positivo aqui em cima. Quando é positivo. Puxa elétrons dessa placa, polo negativo manda elétrons, a lâmpada acende, certo? Aí, mandou elétrons para cá, certo? A lâmpada acendeu. Vai inverter a polaridade da fonte, certo? Vai inverter quando for positivo aqui embaixo. Quando for positivo aqui embaixo, tá acompanhando aí, Thalita? Quando for positivo aqui embaixo, olha só, vai puxar esse negativo para cá, vão chegar elétrons aqui, vai elétrons para lá de novo, a lâmpada continua acesa, tá vendo? Certo? Aí, aqui vai voltar a ser positivo, puxa elétrons, manda elétrons, lâmpada acesa. Então veja que aqui, com tensão alternada, VAC, né, alternada, o capacitor fica carregando e descarregando, carregando e descarregando constantemente, certo? Então veja a diferença de funcionamento. E é claro, se essa frequência aqui for muito alta, né, a gente nem vê a lâmpada apagar, porque vai ser muito rápido, tá bom? Os 60 Hz, por exemplo, da nossa rede da tomada, né, 60 Hz já vai ser suficiente para a lâmpada ficar acesa direto. Tudo bem? O capacitor está carregando e descarregando, certo? Só que, se eu medir tensão aqui no capacitor, vai ter um certo valor, né? Então, vamos supor que eu tenho uma lâmpada de 12 volts. Se eu aplico 12 volts aqui na fonte de tensão, a lâmpada não vai acender com brilho equivalente mesmo normal a 12 volts que ela acenderia, não, porque vai ter uma queda de tensão no capacitor. Porque esse movimento do capacitor carregar, descarregar, carregar, descarregar, né, o capacitor vai despender uma energia, certo? E aí então, né, dependendo do valor do capacitor, essa tensão aqui vai ser maior ou menor. Então o capacitor vai influenciar aqui no brilho da lâmpada, certo? Dependendo do valor lá da capacitância. Bom, aí tem uma propriedade do capacitor que é chamada reatância capacitiva. E ela é medida em ohms. Tá? Em ohms também, veja, como se fosse uma resistência, certo? Só que como é do capacitor, a gente não fala resistência do capacitor, não. Fala reatância capacitiva, que equivale a um resistor aqui, certo? Que você perde um pouco de tensão. Essa reatância capacitiva, eu vou colocar a fórmula aqui, depois eu vou repetir no próximo quadro, tá? Ela é calculada assim, ó, 1 sobre 2πfc. O que é esse? O XC, então, é a reatância capacitiva, beleza? A letra X representa a reatância. O 2πf é da velocidade angular, né? Da tensão que você está usando, da frequência, né, que você está usando. Então, o 2π é constante e o f é a frequência do sinal. Quanto que é? 60 Hz? Quanto que é a frequência que
que está aqui é uma frequência de áudio de 1 kHz, 2 kHz, quanto que é a frequência, certo? E C é o valor do capacitor que você está usando. Isso daqui dá o valor para a gente do XC em ohms, tá bom? A reatância capacitiva dele. Tá? E esse valor é importante saber em muitos circuitos, certo? Quando você coloca o capacitor lá, veja, você aplica a tensão, a lâmpada vai ficar acesa, mas o capacitor não vai se comportar como um curto aqui, né? Ou seja, resistência zero. Não. Você vai ter uma reatância capacitiva dele em ohms, então. Tudo bem? E isso vai influenciar naquilo lá que nós estávamos falando, né? No cálculo do capacitor lá pro filtro lá do Twitter. Beleza? Porque veja bem, você vai colocar o capacitor lá em série com o Twitter para separar as frequências altas e mandar para ele, né? Mas qual o valor do capacitor que você tem que colocar lá? Porque se você colocar o capacitor errado, você não vai mandar as frequências altas para o Twitter, né? Não vai mandar a frequência que você quer, certo? E aí nós vamos ver no próximo quadro como é que você determina qual o valor do capacitor que você coloca lá, certo? Então, imagine que aqui no lugar da nossa lâmpada fosse o alto-falante, né? Você vê que estaria passando corrente sempre pelo alto-falante, né? Quando é um sinal alternado. E o sinal lá que vem do amplificador de áudio é um sinal variável, né? Que você vai mandar e vai estar passando sempre a corrente que o capacitor vai estar carregando e descarregando. Tudo bem? Vamos ver então no próximo quadro como que a gente faz, como que a gente determina qual o valor do capacitor que você coloca lá para deixar então passar as frequências altas para o Twitter, beleza? A gente já continua. Bom, vejamos aqui então o seguinte. Como que eu vou determinar o valor do capacitor então para colocar lá em série com o Twitter para deixar passar só as frequências altas para ele? Bom, aí é o seguinte, XC, a reatância capacitiva, como nós falamos, é 1 sobre 2πfc. Se eu trocar o valor do capacitor com o XC, a fórmula fica assim, certo? Beleza? E aí, para eu poder calcular o capacitor, tá bom? Aí quando eu vou calcular o capacitor, eu preciso saber o seguinte, para qual frequência que eu quero fazer esse corte, né? Que a partir desse valor de frequência, o sinal vá para o Twitter. Né? É muito comum fazer F para o Twitter igual a 5.000 Hz, tá bom? Ou 5 kHz. Né? E é claro que, né, dependendo do seu projeto, dependendo o ouvido da pessoa, né, porque sabe que esse negócio da frequência, dependendo do seu ouvido, você pode achar melhor ou pior, né, esse valor de 5 kHz e queira diminuir, por exemplo, para 4 kHz, né, 4.500 Hz. Então, depende muito do ouvido da pessoa, né? Tem algumas pessoas que têm o ouvido mais sensível para os agudos, né? Outras o ouvido menos sensível, tá bom? Mas o valor muito encontrado por aí nos cálculos é F igual a 5 kHz. Ou seja, acima desse valor, as frequências devem ir para o Twitter, tá bom? E aí, olha só, para a gente calcular esse valor do capacitor, a gente faz 1 sobre 2π, quando você for colocar lá na calculadora, né, você pode colocar lá o 2, tem o π lá também geralmente no teclado lá da calculadora, o F é os 5.000 Hz, certo? E aqui no XC, na reatância capacitiva, a gente usa a mesma impedância do alto-falante do Twitter, né? Porque lá nos alto-falantes do Twitter vem marcado lá qual que é a impedância dele. Observe que impedância é em ohms também, né? Impedância em ohms, reatância capacitiva em ohms, resistência em ohms, porque são todas grandezas parecidas, né? A diferença é que a impedância e a reatância a gente está usando só para tensão alternada, né? Para um sinal alternado. E a impedância é representada pela letra Z. Então, quando você compra um alto-falante, vem marcado lá qual que é a impedância dele, certo? E esta impedância, então, a gente vai usar nessa fórmula aqui, né? Porque essa reatância capacitiva deve ser igual à impedância do alto-falante ou do Twitter que você está usando, né? Para ter o que a gente chama de máxima transferência de potência, ou seja, você ter o melhor rendimento possível, certo? E aí, quando a gente faz essa conta aqui, o valor do capacitor, né, vai dar
Deixa eu ver a minha cola aqui. Acho que eu já fiz a conta. 4 microfarads. 4 microfarads. Tudo bem? Na verdade deu lá, né? 0,000. Ficou assim, 0,00000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Né? Dá assim em farads. Aí quando eu passo para microfarads, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Daqui 4 microfarads. Certo? Então, repetindo aquele desenho lá, né? Que tinha da saída do amplificador, que ia lá para o alto-falante grandão. Quem não sabe, depois a gente vai falar no nosso encontro ao vivo então, por que ele é grandão. E o que vai para o tweeter, que vai ter o capacitor, que vai ter o tweeter, que é pequenininho, certo? E aí, tá aqui o nosso capacitor então. Bom, e agora o que vai acontecer? Olha aí. Olha aí, Rafael, então. Olha o que vai acontecer, vai chegar o sinal aqui, né, o sinal que está chegando aí com um monte de frequências, tudo misturado, sinal assim, tal, com esse gráfico. Né? Quando esse sinal chega aqui, ele vai encontrar o capacitor, né, que vai ter uma reatância capacitiva muito pequena, muito baixa. Ah, uma coisa interessante de falar, né? Essa reatância capacitiva varia em função da frequência, certo? Então, quando eu tenho frequências baixas, por que a frequência baixa não vem para cá e passa pelo Twitter? Você pode estar se perguntando isso, né? Você pode estar se perguntando isso aí, deixa eu ver quem pode estar se perguntando isso lá o Gabriel, o Guilherme, pode estar se perguntando isso. Por que as frequências baixas não vêm para cá? Ora, porque para as frequências baixas, veja a diferença fundamental entre reatância e resistência. Né? Quando você tem um resistor, ele é de 150 ohms, por exemplo. Né? Se você está usando um resistor no circuito, tanto faz a frequência, a resistência dele é sempre 150 ohms, certo? Agora, quando você tem o capacitor, não. Essa reatância capacitiva dele, que é medida em ohms, depende da frequência. Aí está o segredo do negócio então, hein? Aí está o segredo do negócio. Tá assistindo o vídeo aí, ficou com dúvida? Anota no caderno, hein, para você ir fazer as perguntas lá depois no encontro ao vivo, tá bom? Então anota aí, senão quando chegar lá você já esqueceu do que você queria perguntar, né? Mas essa é uma característica fundamental, ó. A reatância capacitiva varia em função da frequência, a resistência não, certo? Como eu disse, o resistor de 150 ohms, a resistência dele é sempre esse valor, independente da frequência. Agora, quando você tem um capacitor de 4 microfarads, se coloca lá no circuito, o capacitor é 4 microfarads, certo? Só que a reatância capacitiva dele vai depender da frequência. Então aqui nesse ponto tem as frequências todas misturadas. Por que a frequência baixa não vem para cá? Porque quando a frequência é baixa, a reatância capacitiva é muito alta, né? Esse 1 sobre aqui quer dizer que é inversamente proporcional. Né? Então, a frequência é baixa, a reatância capacitiva é muito alta. Então a frequência baixa não vai para cá, ela vai para lá, ok? Aqui tem um curto, tá vendo? Não tem resistência nenhuma, ela vai direto lá para o alto-falante e vai sendo reproduzida lá. Já as frequências altas, certo? Elas vão vir para cá, vão encontrar um caminho fácil para vir aqui para o Twitter e vão ser reproduzidas lá no Twitter, certo? Então, por isso aí, ó, as frequências altas escolhem o Twitter. Isso aqui é bem interessante, hein? A mudança da reatância capacitiva, certo? E por isso que no alto-falante também, a impedância, né? A gente não fala a resistência do alto-falante, não. É a impedância do alto-falante. Certo, Thomas? Impedância, esse Z é impedância. E por que a gente não fala resistência do alto-falante? Porque a impedância depende, né, também do valor da frequência, certo? Então a impedância de um componente de um dispositivo, né, varia em função da frequência também. Né? Enquanto você tem um alto-falante lá de 8 ohms, porque esse é um valor para uma média de frequências que o alto-falante foi projetado. Beleza? Então veja, assim calculamos o capacitor para este Twitter aí. Tudo bem? Eu vou passar da sequência aqui um exercício só para você praticar, né? Só para você aprender a fazer essa conta aqui.
você vai calcular um capacitor para uma outra frequência de corte, tá? Só para ver se depois batem os resultados, né? E você então vai praticar fazer a conta aí, certo? Quando a gente tem um gráfico de frequências altas, né? A gente representa assim então. Né? Não passa pelo capacitor das frequências baixas, a partir da frequência alta não passa. Então aqui seria a frequência de corte, que é isso aqui que nós fizemos para 5 kHz. Então a partir dessa frequência de corte, você está mandando o sinal, né? Essa tensão aqui da saída, você está mandando para o tweeter, tá bom? Então esse seria um gráfico aqui para representar, né, o filtro passa alto. Observe, quando é baixa não passa, quando chega nesse ponto aqui, a frequência que você estipulou vai passar pelo tweeter. Beleza? Bom, vamos ver o exercício então para você fazer. Olha aí, então, você vai calcular para essas condições aqui, tá? A impedância é 4 ohms, a frequência de corte é 4 kHz e nós queremos saber de quantos microfarads que é esse capacitor. Certo? Então, igual o exemplo que eu fiz agora há pouco. Beleza? Então, faça esse, aí no nosso encontro ao vivo a gente confere o resultado e esclarece as dúvidas, beleza? Até já então, pessoal.